Olá, queridos amigos do Vinha do Senhor. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria trazer as minhas saudações iniciais a todos os trabalhadores da casa, a todos os frequentadores. Queria fazer isso na pessoa de Ramon, nosso querido amigo, trabalhador dessa instituição, grande lidador do bem. Receba, Ramon, o meu abraço e todos os companheiros e trabalhadores e frequentadores dessa instituição. Bom, o tema que a casa propõe para nós fazermos algumas breves considerações é um tema: Jesus, médico das nossas almas. E esse tema ele vem bem a propósito mesmo, porque Jesus também foi e é ainda o médico das nossas almas. As nossas almas, os nossos espíritos, as nossas construções internas e o nosso querer, a nossa vontade, ainda é muito viciada. A nossa vontade ainda é muito viciada. É uma vontade que ainda não está livre. É uma vontade que não se libertou ainda. Então, Jesus, ele se apresenta para a humanidade como a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem não andar comigo andará em trevas. As trevas, exatamente, dessa ignorância nossa sobre a própria profundidade de Jesus, sobre a sua missão, sobre as suas capacidades, as suas possibilidades e o seu amor. Então, ignoramos muito ainda isso, uns mais, outros menos, ainda conseguimos visualizar essa figura. Muitos atribuem a Jesus uma figura histórica, uma figura distante, uma figura de um passado, mas na verdade Jesus ele está presente, o tempo inteiro. Ele é o autor do planeta, aquele que trabalhou no processo de formação do planeta. Imagine a grandiosidade dessa alma. E não poderia, porque ele está ligado em seu coração a todos nós. Ele nunca estaria distante de nós, como não está. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Olha aí. Então ele está assim conosco, em espírito, claro. Muitos advogam a ideia de que ele vai voltar. Jesus... Não é que ele vai voltar, ele já está conosco. Outro dia uma grande amiga me perguntava: Oscar, será que Jesus vai voltar mesmo para trazer os novos ensinamentos? Aí eu perguntava a ela assim: e nós já exercitamos e vivenciamos os primeiros ensinamentos trazidos por ele? Que na verdade são ensinamentos definitivos. Definitivos. Ele mesmo diz isso. Quando ele é interrogado: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, aquilo que nós estamos compelidos, obrigados a fazer, a observar, são os deves. É o dever central da vida. Ele diz: ama. Aí ele já está sendo o nosso grande terapeuta, o nosso grande médico. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E há um segundo mandamento semelhante ao primeiro: ama ao próximo como você se ama. Aí está
toda a lei e os profetas. Acabou. Toda a lei está aí. Não há mais nada o que dizer. Né? Isso vem de um Cristo. Isso vem de um Cristo. Nessa mesma passagem ele diz, ele inicia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quando ele diz que é a luz do mundo, ele vai complementar dizendo isto. Um pouco mais à frente, né? Ele vai complementar dizendo isso. Então, dizer que é a verdade, ele não está dizendo a verdade está ali. Nós temos que dizer, a verdade está ali, a verdade está no Evangelho, a verdade está em Jesus. Né? Mas ele diz, eu sou a verdade. Então, nessa expressão, a sua vivência, a sua experiência, a sua manifestação, os seus ensinamentos, já representam a verdade possível para a nossa compreensão. Né? Possível para a nossa compreensão. E em outro momento ele diz assim, irei preparar-vos um lugar, porque há várias moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que não era. Olha aí, o mestre trazendo a sua própria natureza. Joana de Anjos, em uma de suas obras, chega a dizer isso. O homem não tem a dimensão exata de Jesus, porque não há como comparar um outro homem a ele. Falta elementos de comparação, critérios de comparação, recursos de comparação. Não tem como comparar. Porque ele era, naquela época, já era um Cristo. Né? Ou seja, aquele que se identifica plena e perfeitamente com o pensamento divino. É muito distante da nossa compreensão. Muito distante da nossa compreensão. Né? Então, quando nós apresentamos, e a casa propõe que nós façamos essa abordagem de Jesus, médico das nossas almas, se nós fizermos um breve exercício na mente, nós podemos imaginar e recuar e voltar há 2000 anos, quando ele esteve entre nós. Aquelas ocorrências, aqueles fatos, as elucidações, as curas, não exatamente as curas dos corpos físicos, mas a cura da alma, porque, na verdade, ele não veio curar corpos, curou corpos, para que o indivíduo compreendesse mais, para que compreendesse de quem ele se tratava, né? Qual era a sua grandeza moral, espiritual. Porque isso impressiona as pessoas, as curas físicas impressionam. Então ele precisava de usar todos os recursos que estavam disponíveis. Mas as doenças que temos são doenças da alma. Né? Ele veio tratar das doenças da alma, que são as doenças de natureza moral, né? As violações morais, as incompreensões morais, a falta da resistência moral que nós temos, que nos levam às nossas viciações. E a base delas, dizem os espíritos a Kardec, e Jesus também, no seu trabalho, na sua elucidação, é o egoísmo. Amigos, isso não é um modo de dizer. Eu sei que às vezes fica até um pouco cansativo. A gente está sempre falando egoísmo, orgulho, egoísmo. Mas há que se falar mesmo. Né? Há que se falar mesmo, porque é a nossa grande dificuldade. É a nossa grande dificuldade. Tanto que ele abre o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu, exatamente para dizer, essa pobreza é uma pobreza, uma pobreza que representa o desapego. Não é a pobreza de não ter bens. Podemos ter bens, só não podemos e não devemos, dentro da lei de amor, estar presos a eles. Então há uma pobreza nesse sentido do desapego. Olha que coisa interessante. Então, a doença da alma nossa é a ambição,
que é decorrência desse egoísmo, que é decorrência desse orgulho, né? A projeção da imagem, do pensamento, dos destaques que queremos ter, etc. Então isso faz com que essa doença se amplie. A ambição, ela ganha campo em nós. Nada basta, nada é suficiente, nada satisfaz. Sempre querendo coisas, objetos, né? No mínimo, estamos querendo reconhecimento. Quantos não querem reconhecimento? Quando encontramos João, o Batista, não o evangelista, mas o Batista, que dizia: é necessário que eu diminua para que o Cristo apareça. Então notem como o Batista, o João Batista, ele já tinha plenamente essa noção. Plenamente. Jesus pede para ele batizar, mas eu não posso te batizar, eu não tenho essa condição de te batizar. Mas eu disse: não, mas é necessário que se cumpra as profecias, aquilo que estava estabelecido. Então é nesse sentido, amigos, que ele se torna o médico das nossas almas, porque essa ambição, ela é para nós a causa de muitas aflições. Muitas aflições. Somos pessoas muito aflitas, porque nós não carregamos internamente uma quietude, não carregamos internamente uma paz. Há muita movimentação, muitas solicitações. Somos muito solicitados pelos meios eletrônicos, pelas pessoas que estão em torno de nós, pelas diversas ocorrências. As perdas que se sucedem, as doenças, o envelhecimento que nos ocorre, algo difícil de se lidar muitas vezes, porque é a perda dos movimentos, é um órgão que precisa de tomar medicação, enfim, aquele desconforto do espírito, eu vou usar essa expressão, não é exatamente desconforto do espírito em relação ao corpo, porque o corpo não é do espírito, o espírito não tem corpo físico, E há sempre esse mal-estar entre espírito e corpo. Um dia não teremos mais reencarnações em corpos tão materializados, mas por enquanto é o nosso nível. Temos que agradecer, inclusive, muito. Agradecer, inclusive, essas possibilidades da reencarnação, porque é um aprendizado muito grande para todos nós. É quando somos conduzidos às experiências e somos amarrados magneticamente a elas, estamos presos magneticamente ao corpo e às experiências. Para aprendizado, nem todas essas experiências estão satisfatórias e alegres, São muito difíceis, tantas. Então, essas inquietações, elas são difíceis para nós. Elas representam para nós que ainda somos muito materializados, ainda somos muito vaidosos, elas representam uma angústia, elas estabelecem uma angústia. Porque não queríamos estar ali, não queríamos estar com aquelas pessoas, não queríamos estar naquela situação, às vezes uma situação difícil, uma situação financeira difícil, uma situação econômica difícil, uma situação corporal, de saúde difícil, uma situação social difícil. Então, muitas vezes a encarnação em si ela vai traduzir muito essas limitações, essas dificuldades e esses incômodos graves que nós passamos. Então, o Cristo, ele é sim o nosso médico, porque ele vai apresentar, ele vai realizar uma cirurgia, é um médico e esse médico é cirurgião, vai realizar uma cirurgia com o bisturi do amor. O amor, na mão de Jesus, funciona para todos nós como um bisturi. É como se a sua mensagem, fosse esse bisturi, a sua mensagem de amor.
Então é uma mensagem que vai rompendo, né? Vai abrindo, né? Cortando carnes. Estamos na carne, né? Vai cortando carnes, né? Até aparecer o que? O Espírito. Estamos em Espírito, volvemos à carne, vamos estar na carne pela fenômeno da reencarnação, e na carne teremos as experiências necessárias para nós não supervalorizarmos tanto a carne, não supervalorizarmos tanto a imagem. Não é que não devamos nos valorizar. Claro que devemos nos valorizar, porque isso é um ato de amor. O que não devemos e não podemos é nos supervalorizarmos, porque isso nos retira do campo da realidade. Passamos por cima das outras pessoas, esquecemos outras pessoas. Nesse sentido, nada de errado, ao contrário, isso é um ato de amor. Valorizar-se a si mesmo é um ato de amor, um ato de amar-se. Mas supervalorizar-se não. Supervalorizar-se não é um ato de amor. Então Jesus ele vai trazer esse bisturi do amor, mas esse bisturi vai funcionar com amor incondicional. É o único amor capaz de fazer essa cirurgia em nós, realizar esse processo de purificação. Como ele propõe no mesmo sermão, Bem-aventurados, felizes, os puros de coração. Não é qualquer pureza, mas uma pureza de coração. Puros de coração, porque estes verão a Deus. Olhe como ele é preciso. Puro, não é a pureza intelectual, é a pureza de coração. Uma pureza de alma. Uma pureza de sentimento. Uma pureza de sentimento, uma pureza do sentir. E esse sentir se manifesta nas nossas vidas, se manifesta organicamente em nós pelas emoções nobres, pelas emoções superiores. Não é assim? O que são as emoções? As emoções são as expressões dos nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos são inferiores, emoções inferiores. Se os nossos sentimentos são elevados, são sentimentos marcados pelo amor, emoções elevadas. Então a gente conhece as pessoas pela vibração, pelos sentimentos, pelas emoções que elas manifestam. E essas vibrações impregnam o ambiente da boa energia, da energia suave, porque o coração é limpo. O coração é puro. Não há no trato com as pessoas uma intenção oculta. Aí. O que é o coração limpo? Um coração que tem as melhores intenções. As intenções de amar. Não há uma segunda intenção. Não há intenção oculta. Porque, fisionomicamente, podemos encontrar pessoas com a fisionomia muito satisfatórias, enfim, com palavras agradáveis, mas com intenções inferiores. Com intenções inferiores. Então, a pureza de coração é o que ele propõe como médico. Ele é um médico que propõe para almas doentes, como somos todos nós, ele propõe o quê? Amar. E o amor leva aos melhores sentimentos. Os sentimentos estão no nosso coração. Então é essa prescrição médica que ele traz para todos nós. E ele vai dizer que sustentar o amor é sustentar a verdade. Por isso, ele como médico, ele vai trazer uma outra recomendação. Ele vai dizer que seja verdadeiro, sim, sim, não, não. Olha que beleza, né? Isso é uma beleza. Que seja verdadeiro, sim, sim, não, não. Ou seja, não tem intenção oculta. O que você fala, o que você pensa, o que você sente,
como você age. Você faz com a verdade. Né? Você faz com a verdade. Mas como poderemos sustentar esse padrão? Como podemos sustentar a verdade? Conhecer a verdade e sustentar a verdade. Ele diz: orando e vigiando. Isso tudo é o médico falando, né? Orando, porque notem, ele está trazendo uma ação preventiva para a alma. Ele não está falando de corpos. Os corpos, eles repercutem os sentimentos. Né? Vimos agora. Sentimentos são estruturas montadas, criadas, sustentadas no coração. Esses sentimentos, eles impregnam, formam, estruturam as emoções. Por isso, Jonas de Anjos, ele vai dizer, as emoções, o amor resulta das emoções. Não é? Então, as emoções manifestam o amor, apresentam o amor. O amor que temos às pessoas, né? O amor que envidamos às pessoas, a ação de acolher, a ação de amparar, a ação de auxiliar. Tudo isso é ação de amar, que vem de uma emoção que foi estruturada num sentimento de amor. Então, amigos, esse orai, né, elevar-se o pensamento e elevar-se acima da matéria, a oração real a fazemos toda vez que nós nos elevamos acima da matéria. Ou seja, nós estamos aí no estado de espírito, apesar de estarmos encarnados, no estado de espírito. Você rompe com toda essa influenciação da matéria para elevar-se em espírito. E em espírito, né, por isso ele diz, quando fores orar, recolhe-te no teu quarto, recolhe-te no teu mundo íntimo. E em espírito, recebemos todos os benefícios, todas as forças, todas as elucidações, né, que Deus nos concede, para termos forças para resistirmos. As resistências morais são as resistências que nós pedimos e recebemos nas orações. Mas também as resistências morais, elas são construídas a partir do comportamento sadio. Por isso Jesus se refere à vigilância. A vigilância já é uma ação do mental. É você ficar atento quando um determinado vício que você possui quiser se manifestar. Você não vai permitir que ele se manifeste, porque você está atento. Se você não tiver muitas forças na hora, ore. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Peça ajuda aos bons espíritos. E você vencerá aquele vício moral. Pode ser, alguns exemplos, pode ser a inveja, pode ser a maledicência, aquela vontade, aquele hábito que se tem de sempre estar falando mal de alguém. Né? Isso se torna um hábito, o hábito de muitas encarnações, uma coisa antiga. Né? Pode ser a agressividade. As pessoas que já estão ouvindo o mestre são pessoas que já estão realizando esse processo. Muitas até porque não suportam mais. A doença cansa. A doença física não cansa? Mas assim, a doença moral cansa também. O indivíduo cansa-se de si mesmo. Não suporta mais e quer mudar. Quando se acha esse caminho, que é Jesus, ótimo. Mas quando não se acha, muitos deprimem, muitos ingressam nas ansiedades, muitos se suicidam, muitos vão à loucura e se suicidam. Porque não viram, não perceberam o caminho, não perceberam o mestre. Acham que Jesus é coisa de religiosos. Ele não é coisa de religiosos. Os religiosos tomaram da mensagem dele e apresentam essa mensagem. Né? Mas há aqueles que
têm um compromisso sério com essa apresentação da mensagem, independente da religião que sigam, e existem aqueles que não captaram a mensagem ainda. São religiosos, mas não captaram, não vivem aquilo. Né? Não compreendem, não se beneficiaram ainda, né? Não se consolaram com a mensagem dele. Se você não se consolou com a mensagem dele, você não pode ser um consolador. Como eu vou consolar sem ser um consolador? É nessa expressão. Ele o próprio vai dizer: ama ao próximo como você se ama. Ninguém pode amar outro sem amar-se. Você não tem o conhecimento do amor, o conhecimento no sentido de vivência. Não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento vivencial do amor. Né? E como fazer isso, então? Né? Então, olha como ele vai dando todas essas prescrições. Né? A vigilância, voltando um pouco à vigilância, é algo fundamental, profundo demais. É um trabalho que vai envolver e você vai construir uma coisa que se chama disciplina. A disciplina eu diria assim, uma ferramenta muito essencial, tanto para orar quanto para vigiar, para sustentar o padrão da verdade em você. E a verdade é o amor. Olha aí. E o amor é que vai diluir em nós o egoísmo. Né? Essa necessidade de ter coisas, de dominar coisas, de dominar pessoas, né? De retê-las, de conduzi-las, de diminuí-las, de desqualificá-las, ou de elogiá-las, mas para fins de dominação. Mas há pessoas que elogiam outras, mas não elogiam porque acham aquilo verdadeiramente, não. Elogiam para despertar uma fragilidade no outro, que é a vaidade. Dentro desse campo de fragilidade, você domina o outro. Joana de Anjos até fala muito sobre isso, né? Cuidado com os elogios. Ela diz, né? Muitos já se perderam evolutivamente porque foram vencidos pela vaidade, fruto dos elogios. Né? Então, é um pouco isso aí. Né? É um pouco isso aí. Elogios sobrevalorizar-se demais. Né? Valorizar-se, né? No sentido próprio da dimensão que você é, de como você atua na vida e no mundo. Natural. Né? Mas elevar-se, imaginadamente elevar-se acima dos outros, não. Então, amigos, Jesus ele tem a oportunidade de dizer assim: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Né? Os doentes são aqueles que ainda não iniciaram, né, os seus processos de elevação pela fé. Então estamos vendo os elementos aí da prescrição dele. Tanto que ele usa a fé, ele prescreve a fé como médico. Tome aí, anote aí a fé. É prescrição. Não é? Porque a fé é um sentimento inato. Já nascemos com fé. Mas fé em quê? Não é? Fé no quê? Ele diz fé em Deus. Os Espíritos já explicam a questão da fé e dizem: existem dois tipos de fé, a fé humana e a fé divina. Fé humana é a fé que o homem tem nele mesmo, ele, o próprio homem em si mesmo, de que conseguirá realizar os seus empreendimentos, as suas conquistas. É natural, claro, é preciso ter, já imaginou? Se não acreditássemos em nós mesmos. Mas eles dizem: ao lado da fé humana há que se ter a fé divina, que é a fé em Deus. Muitos nascem, vivem e morrem com a fé em si mesmos. Não despertaram para a essência de Deus. Vão reencarnar, em outras vão despertar. Mas naquela encarnação não fizeram isso.
né? São aqueles materialistas ainda, aqueles que estão muito vinculados à matéria. O que não significa dizer que são pessoas ruins. Há uma confusão muito grande. Materialismo significa dizer que você é ruim, né? Você apenas só considera a matéria em termos de tudo. Para você só a matéria, né? Então ele vai dizer que não veio para os sãos, né? Ele diz: os sãos não precisam de médico. Ele é médico, você não precisa de médico. Eu fico sempre perguntando quem são os sãos, né? Então aqueles menos doentes são aqueles que já têm a fé mais ampliada, que já percebem, que já notam Deus, que já entregam as suas vidas a Deus. Porque quando entregamos as nossas vidas a Deus, amigos, os desesperos, eles desaparecem. E é isso que Jesus está querendo dizer. Em vários momentos ele diz: mas você não tem fé? Em outro momento ele diz: vocês não fizeram isso porque têm pouca fé. Né? Ele falava isso. Porque a fé é esse sentimento inato da nossa destinação futura. É a certeza, a convicção. E qual é essa destinação futura? Encontrar-se com Deus. Sabendo que Deus tudo vê, né? Tudo sabe, tudo administra, tudo dirige, tudo provê, tudo proporciona, em tudo auxilia. Mas a decisão de fazer é nossa. Senão não teremos mérito. Né? Senão não teremos mérito. Os Espíritos dizem uma coisa muito interessante. O livro dos Espíritos ele diz assim: a falta de fé, né? A pouca fé, ou a ausência de fé, alguma coisa assim, é uma falta moral. Né? É uma falta moral. E se você analisar, é verdade. Porque você não se amplia moralmente, você não avança moralmente, porque a ideia de moral nas tradições religiosas é a ideia de você estar ligado, está vivenciando, está cumprindo, está obedecendo, está se resignando à vontade de Deus. Esses são os moralmente mais elevados. Moralmente mais elevado não é um cara que sabe o evangelho todo, não. Ele tem uma boa memória. Né? O moralmente elevado é aquele que ama. Mas que ama do amor que ele aure, ele angaria, ele recolhe, ele absorve em Deus. Ninguém se sustenta com o amor apenas a partir de si mesmo. Não temos. Quando dizemos que naquela tradicional expressão dos casamentos, e eis que estarei convosco na saúde e na doença, até o fim dos tempos, esse amor é um amor que com o tempinho ele vai se dissolvendo, né? Porque não podemos nutrir o outro do nosso amor, e um amor que seja eficaz, um amor que seja venturoso, um amor que seja restaurador, é essa palavra que eu queria encontrar, um amor que seja restaurador do outro, um amor que acrescente o outro, se este amor não for o amor aurido em Deus. Por isso que Jesus diz: ama a Deus, este é o primeiro e o maior mandamento. Por que o primeiro? Porque sem ele, este segundo mandamento, ama o próximo como você se ama, não se sustenta. Não tem como se sustentar. Né? Um amor materializado, ele não tem como se sustentar. Aqui e ali, ele vai estabelecer determinadas fragmentações. Por isso, o nosso campo moral, ele é um campo fragmentado. É um campo cheio de fragmentações. E essas fragmentações do pensamento e do sentimento, elas terminam se
transmitindo para o corpo. Por isso temos doenças. A doença é uma brecha energética dentro da estrutura, porque o organismo é uma estrutura onde há vários sistemas, um por dentro dos outros. Então, como há as fragmentações, o que acontece? E as fragmentações são aquela descontinuidade da matriz energética do amor. Da matriz energética do amor. Então, nós precisamos amar para recebermos a inoculação, né, a injeção. Estamos em tempo aí de vacinação, né, por causa da Covid, vamos lá. Recebemos a inoculação do fluido vital. E o amor, não basta ter fluido vital, é isso que eu quero dizer. Não basta ter fluido vital. É necessário que se tenha harmonia interior. Dentro dos sentimentos, dentro da busca, né? Dentro da vontade, né? Que estruture a fé. É preciso ter amor, porque o amor é que vai criar todo o ambiente de equilíbrio. Não haverá exigência, não haverão cobranças, não haverá agressividade, não haverá ódio, porque todas essas matrizes aí, elas são matrizes que desequilibram, são matrizes autodestrutivas. O indivíduo destrói a si mesmo. Quando eu tenho ódio de alguém, não pense que eu estou destruindo o outro, não. Isso não existe. Eu até emito um jato de energia destrutiva para ele, com o pensamento e a vontade. Vai chegar lá, né? Vai chegar. Agora, vai envolvê-lo. Agora, qual será o estrago lá? Depende de como ele esteja lá. Depende de como ele esteja lá. Se ele estiver harmonizado, sente o impacto, mas se mantém íntegro. Não adoece. Não adoece em todos os sentidos que nós possamos ter de doença. As obsessões, os processos de intoxicação fluídica, né, energética, né? Há pessoas que ficam intoxicadas de determinadas energias. Há pessoas que você tem um contato com ela e você se intoxica. Há lugares, ambientes que você entra e você se intoxica da energia que está ali. Bares, lugares de jogo, né? Lugares assim onde tem práticas destrutivas muito sérias, né? Penitenciárias, lugares onde há muita concentração mental destrutiva, né? Ali espíritos que estão ali encarnados e desencarnados, criando um padrão mental vibratório ali. Então você entra e sai, há pessoas que passam mal. Não, eu acho que foi alguma coisa que eu comi, não sei bem, ou eu estou com uma virose. Não, é intoxicação fluídica. Só para a gente ter a dimensão disso. Então, amigos, como medicamento final, Jesus vai aconselhar a paciência. Né? A paciência. Que nós esperemos, que nós aguardemos. Né? Ele vai dizer, se tendes fé, tende bom ânimo. Põe a sua alma nos atos da sua vida. E aguarde e espere. Deus te concederá. Peça e Deus te concederá. Assim que ele diz, pedi e obtereis. Então a paciência é uma mensagem sobre a paciência belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espírito lá se apresenta como espírito protetor, salvo engano, um espírito amigo, alguma coisa assim. Mas depois já se sabe que é uma mensagem de Joana de Ângeles, né? Então ela também trabalhou nas obras da codificação. Então é nesse sentido que a mensagem da paciência que ela tem ali é belíssima. É belíssima. Ela começa a mensagem assim: a dor é uma dádiva que Deus concede aos seus eleitos. Para a gente entender isso é muito complicado. Uma dádiva que Deus concede aos eleitos, imagine. Ela quer dizer o seguinte, até onde eu alcanço, ela quer dizer o seguinte, que até para se ingressar nos estados de dor é necessário ter as condições internas para isso.
Olha só, até para se ingressar no estado de dor, suportá-la, ter ela, porque ela vai ser esse bisturi, porque Jesus traz o bisturi do amor. Mas se não procuramos um médico que tem um bisturi para curar, tirar os nossos tumores, né, que são esses tumores pútridos das viciações, se não procuramos, a dor fará com que esses tumores se ampliem. E as dores dilacerantes funcionarão, né, o corpo funcionará como uma espécie de exaustor. Olha aí. Exaustor dessas energias. Porque os tumores, que são os tumores, blocos energéticos estruturados pelas energias inferiores que temos. Né? Que temos. Não nos enganemos. É a energia que vai se consolidando ali a partir desses sentimentos de ódio, de raiva, as agressividades, as impulsividades, tudo isso desestrutura o sistema, e essa desestruturação do sistema afeta a formação e a ordenação das células e dos órgãos. Os órgãos estão todos estruturados. Há um sistema pacificado. Nós é que alteramos o sistema com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com as nossas ações. Então há paciência. A paciência. Só a fé dá a paciência. Só a fé dá a paciência. Então, os pacientes, aquele que é paciente, que tem paciência, ele é alguém que tem serenidade. Ele aguarda, ele espera. Ele não tem pressa, porque ele sabe que há eternidade. E sabe que Deus administra tudo. Vivenciemos, amigos, eu deixo essa reflexão, vivenciemos isso para as nossas vidas. Saibamos ter paciência, que é a ciência e a arte de esperar sem exigir. Aqueles que exigem muito, são exigentes da vida, exigentes de Deus, exigentes das outras pessoas. Há pessoas que moram na sua casa, pessoas que querem exigir tudo. Os relacionamentos ficam relacionamentos muito difíceis, porque são pessoas que nada prestam, nada está bom. É muito difícil a convivência. São sempre queixosas. São pessoas que estão sempre doentes. Fisicamente, mas porque estão doentes emocional, moral e espiritualmente. Entendeu? Queria deixar, amigos, essa breve reflexão sobre o tema Jesus, médico das nossas almas. Ele é o grande médico, está lá com o seu jalecozinho branco, né, nessa linguagem nossa, nessa expressão médica, aguardando que nós o procuremos para consulta. A prescrição ele deu geral para todos, é o Evangelho. O Evangelho, a prescrição serve para todos. Né? Mas se não entendemos a letra do médico, a prescrição, procuremos o médico em espírito. Nos elevemos em espírito. E em espírito ele nos responderá através dos diversos assistentes médicos, que todo grande médico tem os seus assistentes. Os assistentes médicos são os bons espíritos. Darão para nós as orientações e as respostas necessárias. Muito embora as prescrições já estejam lá, o amor é a mais especial delas. Tá certo? Então, queridos amigos do Vinha do Senhor, eu queria deixar essas breves reflexões, dar um abraço em todos. Daqui a um tempo estaremos voltando aí às doutrinárias presenciais. Muita paz. Jesus nos abençoe a todos.